Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nono Seminário de Pesquisa e Integração EHPS da PUC São Paulo. Eu sou Lucas Dantas, eu sou mestrande aqui no programa e também sou integrante da representação docente. Eu gostaria de apresentar para vocês agora os intérpretes de Libras que estarão conosco em todos os dias do seminário. O Leandro Lima e o Sérgio Gonzaga, que está com a gente aqui agora. E a Solange também, que está coordenando os trabalhos. Eu aproveito agora para dizer que esse é o primeiro seminário de pesquisa e integração que a gente pode contar com uma interpretação simultânea em Libras e que vai ser uma constante aqui no nosso seminário, no início de todas as mesas, a gente utilizar a ferramenta da audiodescrição, pensando na inclusão das pessoas com deficiência que estão nos acompanhando nesse momento. Então, meu nome é Lucas, eu sou uma pessoa trans não binária, eu sou uma pessoa branca, eu estou vestindo uma camiseta preta de manga comprida, eu tenho cabelos enrolados que agora estão presos, e atrás de mim tem uma parede branca com colagens, e eu falo aqui de São Paulo. Eu quero agora, em nome da representação docente, agradecer as mais de 1.000 pessoas que se inscreveram no nosso seminário e que vão estar com a gente ao longo desses 3 dias, refletindo sobre os corpos dissidentes, a educação e resistência. O nosso seminário de pesquisa e integração é um dos únicos seminários da PUC São Paulo organizados integralmente por alunos. E nessa 9ª edição, a gente escolheu como tema Corpos dissidentes no território brasileiro, educação e resistência. A gente sabe que diante de um país ainda racista, capacitista e cis-hétero patriarcal, falar sobre a resistência do povo negro, do povo indígena, das pessoas LGBTQIAP+, das pessoas com deficiência, do povo cigano e do povo de terreiro na educação, deixou de ser uma opção e passou a ser uma urgência. A gente sabe também que muitos outros corpos dissidentes que habitam o território brasileiro não estão presentes na programação deste seminário. E isso quer dizer que o nosso evento ele é só um início de uma jornada de articulações para a gente discutir muitas outras dissidências que estão presentes no território brasileiro. A gente vai ver ao longo desses 3 dias corpos que, mais do que objetos de estudo, hoje são os próprios sujeitos que estudam e que pesquisam. A gente vai ver pessoas que resistem no espaço acadêmico, carregando, às vezes, uma dupla pertença à academia e à militância aos movimentos sociais. Nós vamos ver corpos que fizeram da sua opressão o seu dispositivo político e pedagógico de reflexão para continuar a habitar o mundo. Em cada mesa, em cada discussão, em cada apresentação de trabalho, nós teremos a oportunidade, enquanto discentes, docentes e participantes em geral, de repensar a nossa prática, a nossa ética, o nosso currículo, a nossa ementa e a nossa visão de mundo. É impossível querer ignorar a voz, a produção e o trabalho dos corpos dissidentes nas universidades. Então, dito isso, em nome da representação docente, eu declaro aberto o 9º Seminário de Pesquisa e Integração Corpos Dissidentes no Território Brasileiro, Educação e Resistência. E convido agora o coordenador do programa de pós-graduação em Educação, História Política e Sociedade, o professor Dr. Carlos Antônio Giovinazzo Júnior, para que possa, em nome do programa, realizar a abertura do seminário. Obrigado, Lucas. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes e que prestigiam e participam desse seminário, na sua 9ª edição. Seminário Pesquisa e Integração, que é promovido, como a Lucas disse, pela representação discente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, História, Política e Sociedade da PUC São Paulo, cujo título, tema esse ano é Corpos Dissidentes no Território Brasileiro, Educação e Resistência. Bom, eu vou só falar 2 ou 3 coisinhas aqui, né? Eu torço para que, até aqui,
maio de 2021, todos nós estejamos bem e que continuemos firmes, pacientes e obstinados no enfrentamento da pandemia, pois parece que ela ainda vai longe, e na luta contra o fascismo e os fascistas que hoje estão no poder, no Brasil e no mundo. Em nome, então, da coordenação do programa, eu quero primeiro fazer o agradecimento, né, a oportunidade de estar aqui, como a Lucas disse, é um seminário promovido integralmente pelos nossos estudantes, e é uma honra estar aqui presente para poder participar dessa abertura. Quero fazer um cumprimento especial a Tiffany Odara, a Mailton Azevedo e a Lucas Dantas, que na figura dele, no nome dela, que estão aqui presentes, né, essas pessoas estão aqui presentes na abertura, e eu estendo esse cumprimento a todos os nossos estudantes, e especialmente a todos os integrantes da representação discente, né. Também quero fazer alguns outros agradecimentos a todas as pessoas que se envolveram, organizaram e tornaram possível este evento, mais uma vez. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, vai ser brilhante, vai ser muito importante, como tem sido rotineiramente nos últimos 8 anos e agora o 9º, né? E vou repisar um aspecto. Ele é inteiramente organizado, promovido e realizado pelo corpo discente do EHPS. No máximo, a coordenação do programa e os professores dão um apoio, no máximo, né, um apoio, e todo o resto é promovido, organizado, enfim, toda a estrutura é realizada pelo nosso corpo docente. Isso é algo que muito me orgulha, pessoalmente, como professor do programa. Por isso eu me sinto honrado por mais uma vez ter a oportunidade de abrir, como eu já falei, junto com a Lucas, mais essa edição do seminário. Provavelmente essa é a última vez que eu estarei aqui, porque o próximo seminário eu não serei mais coordenador. O tema desse ano, a mim, remete a várias questões de ordem política e educacional, além de apontar exatamente aquilo que configura a sociedade brasileira. Especialmente considerando a extrema violência com que a população em geral, e especialmente certos grupos de pessoas que incomodam simplesmente por existirem, e por lembrar a todo instante que poderíamos, como sociedade, sermos diferentes. Então, considerando esse aspecto da violência que nos caracteriza, infelizmente, ou que boa parte da população brasileira é vítima, eu quero destacar 2 questões que já falo delas, bem brevemente. Eu me refiro, na verdade, aqui, quando remeto para a questão das pessoas e dos grupos que sofrem e que são objeto de violência, né, na sociedade brasileira, de opressão, me refiro à possibilidade e alternativa de construirmos uma sociedade em que haja igualdade de fato, sem que isso implique em prejuízo para a nossa diversidade tão rica e tão importante, de todo tipo, e que é resultado da experiência de cada grupo e classe social. Eu quero, então, agora chamar, para encerrar, a atenção para apenas 2 das inúmeras questões que a gente pode desdobrar da temática do seminário e que serão apresentadas ao longo de todos esses dias, né? A primeira delas, estudar e discutir a dissidência na educação e na sociedade brasileira, a meu juízo, é lançar luz sobre o fato de que a norma e os padrões sociais dominantes servem para justificar e estão a serviço da opressão e da dominação. Isso coloca na ordem do dia a necessidade de produzirmos uma resistência organizada que possa mirar a luta política exatamente na direção dos opressores. O poder econômico, de um lado, e a estrutura patriarcal e escravocrata ainda presente nas instituições
e relações sociais, infelizmente. A segunda questão é derivada da primeira, evidentemente. Ora, tudo isso que eu falei, se fizer algum sentido, ou seja, se é importante e necessário uma resistência organizada, tudo isso só faz sentido se o objetivo de todos aqueles que militam pela transformação social, se o objetivo for a democracia, entendida como modo de vida, e não como repartição do poder político entre os variados grupos. Ou seja, democracia não se realiza participando do poder em uma sociedade injusta, desigual, marcada pela violência, mas democracia se realiza com a transformação social. Enfim, eu queria chamar a atenção só para esses 2 pontos, porque imagino, tenho certeza que eles serão, de alguma maneira, discutidos ao longo do seminário, e é isso, eu desejo a todos nós um bom evento e bom dia a todos. Muito obrigado, Carlos, pela sua fala, também pela sua presença. Agora a gente vai dar início, então, na nossa conferência de abertura, e eu gostaria de apresentar para vocês os convidados que vão estar presentes com a gente hoje. Eu vou começar apresentando agora o professor doutor Amailton Azevedo, que é professor do programa de estudos pós-graduados em História e do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo. O Amailton possui graduação, mestrado e doutorado em História pela PUC São Paulo, possui pós-doutorado pela Universidade do Texas e atua também como músico, tendo um disco gravado com o título Mundo Atlântico, de 2004. O professor Dr. Amailton vai ministrar hoje a palestra chamada Racismo e Antirracismo, Corpos Negros Dissidentes. Então, agradeço aí pela presença, professor Amailton. Você agora tem 25 minutos para sua explanação, e se você puder, no início da sua fala, vou pedir também para que você faça a sua audiodescrição, né, para a gente contemplar também as pessoas com deficiência visual que estão nos assistindo. Muito obrigado. Bom dia, Lucas. Você pode só repetir para mim quanto tempo eu tenho? 25 minutos. Ah, ótimo. Eu entendi 5, fiquei um pouco assustado. Bom dia, bom dia. Quero agradecer imensamente o convite, Lucas, que me fez esse convite. Agradecer a Simone, que é companheira de vocês no programa de pós em educação da PUC São Paulo. Cumprimentar o coordenador do programa de educação, cumprimentar os nossos telespectadores e telespectadoras, né? Enfim, é um prazer enorme de ser convidado para fazer parte de um evento da maior importância como este, e um desprazer não pelo evento, mas pelo tema, porque é sempre um tema muito espinhoso de se tratar, né? Não é um tema agradável e tão pouco palatável, mas, enfim, me foi feito o convite, eu aceitei, e aqui, então, nesse momento, eu vou buscar desenvolver uma reflexão com vocês a respeito, então, do que eu estou entendendo como racismo e antirracismo, para pensar esses corpos negros a partir desses 2 dispositivos discursivos. O racismo enquanto um dispositivo de discurso de enquadramento, encapsulamento de corpos negros no mundo moderno, e a narrativa, prefiro chamar de narrativa antirracista do que discurso, a narrativa antirracista que, evidentemente, não só questiona esta objetificação, coisificação do corpo negro no mundo moderno, como também aponta, sugere como que esses corpos elaboraram deles, narrativas e memórias. Muito bem. Eu quero dizer que sou um homem negro, que me assumo enquanto um homem negro, tenho um cabelo popularmente chamado de Black Power, ou um cabelo
crespo, grande, médio, grande, estou vestido com uma blusa com motivos indígenas, de povos bolivianos, tenho barba e uso óculos. Né? Eu acho que eu posso me descrever dessa maneira, enfim. Vamos lá. Bom, tratar sobre racismo, normalmente eu me sinto incomodado em falar sobre isso, porque eu não sou especialista em racismo. Né? Especialista em racismo é quem é racista. Então, eu não me vejo numa posição muito confortável para tratar desse tema, na medida em que quem é especialista no tema é quem age de maneira racista, quem pensa de maneira racista. De qualquer maneira, vamos tentar, então, aqui, elaborar uma reflexão sobre, né, essa questão, né, a partir do que a gente pode chamar de mal-estar civilizatório do nosso tempo. O Muniz Sodré, que é um importante autor baiano, né, vai dizer que o racismo constitui o nosso mal-estar contemporâneo. Evidente que a pandemia também emerge com força, né, constituindo essa crise sanitária na qual nós estamos atravessando, como outro mal-estar civilizatório do nosso tempo. De qualquer maneira, eu centro a minha atenção para pensar exatamente o racismo como uma das facetas desse mal-estar contemporâneo. E me parece que as cenas... Professor, só desculpa te cortar. Pessoas negras, né, parecem confirmar esse mal-estar. Não é? Professora Mailton, cenas de agressão pipocam, né, diariamente nos telejornais, nos jornais, nas mídias sociais, né, que parecem confirmar que esse mal-estar contemporâneo, né, ele permanece, né, na nossa vida cotidiana. Mailton, você está me ouvindo? Gostaria de... Aqui, não, eu só tô... Desculpa te interromper, é só porque o seu áudio, ele está um pouco baixo, eu acho que talvez esteja abafado aí no celular. O nosso intérprete está com um pouco de dificuldade de ouvir. O meu áudio está no máximo. Eu acho que talvez como você tenha organizado aí o celular, talvez tenha ficado abafado no próprio celular. Porque quando você chega perto, ele fica melhor. Não, eu tô... Agora melhorou. O som aqui tá melhor? Deixa eu ver, se eu chegar um pouquinho mais para frente. Um pouco mais para frente. Tá, peraí. Opa. Tá. Deixa eu ver agora. Aqui, então. Aí agora melhorou bastante. Melhorou assim? Isso. Tá. Deixa eu ver, então, deixa eu só colocar aqui um apoiozinho. Tá. Para o celular não cair. Assim tá melhor? Deixa eu ver. Assim tá melhor, Lucas? Tá melhor. Tá melhor, melhorou. Melhor? Dá para ouvir? Sim, sim. Tá bom, então eu vou ficar o mais próximo possível aqui no Isso, no fica celular, próximo, tá que bom? é melhor. Bom, em 1930, o Sigmund Freud lançou um livro que ele deu por título Mal-Estar na Civilização. Em outras palavras, ele entendia o mal-estar na civilização como uma história da modernidade na busca por beleza, pureza e ordem. Do ponto de vista racial, o que seria a história da modernidade, se não a busca por ideal de beleza helênica, a pureza via segregação e apartheid, e a ordem tirânica do superracionalismo capitalista chamado por Weber de gaiola de ferro e por Marx de águas frias do cálculo. Não nos iludamos, né, que em relação a estas grandes narrativas, grandes verdades, se constituiu grandes crimes. Para Bauman, nossa hora não seria mais da modernidade, mas da pós-modernidade, em que o desejo pelo prazer infinito modela nossas atividades cotidianas. No entanto, o mesmo Bauman afirma que o sonho de pureza ainda reina absoluto na história moderna e pós-moderna. Sua crítica à ideia de que grandes crimes
partem frequentemente de grandes ideias, nos serve como bússola para situar, por exemplo, o plano de solução final nazista alemão como uma solução estética de eliminar o que se considerava a mancha, o não harmonioso. Para Chimbembe, o autor do livro Necropolítica, o projeto de purificação alemã deita raízes em tempo histórico mais longevo que antecede o próprio nazismo, ancorado, evidentemente, que na escravidão, no apartheid e no colonialismo. A partir dessas experiências amargas e sombrias, segundo Mbembe, nos é possível afirmar o solapamento da humanidade dos povos negros, sugados para dentro de uma gaiola de ferro que não só coisificou seus corpos, como instituiu representações contrastantes ao ideal de beleza, pureza e ordem. Aliás, para Aimé Césaire, o autor do livro Discurso contra o Colonialismo, os negros conheceram Hitler antes mesmo de Hitler ter nascido, pois os métodos do colonialismo se assemelhavam aos procedimentos nazistas. Portanto, impõe-se pensar que o Holocausto negro antecedeu Auschwitz. Afinal, o que seria o racismo, se não uma prática que busca eliminar a sujeira, o desajuste, o que está fora de lugar? Nada disso seria possível sem o conceito de raça, definido por Antônio Sérgio Guimarães como uma forma de classificação baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais e informada por uma noção específica de natureza. Em relação aos negros, essa atitude expressou-se pela classificação e coisificação de sua cor. Seria, portanto, a cor negra, a cor do desajuste, a cor do grotesco, a cor da sujeira. Vejamos o personagem Caliban de Shakespeare, filho do diabo negro com uma africana. Caliban é um ser inumano, desajustado e deslocado do próprio mundo humano. A cor negra sofre, portanto, na modernidade, aquilo que Freud e Baum disseram ser a história do sonho de pureza, uma espécie de maldição. Maldição essa que se desdobrou no que a Chimbembe afirma ser o Holocausto negro e, portanto, o mal-estar que a população negra viveu ao longo dos séculos de escravidão, apartheid e colonialismo. No Brasil, a escravidão configurou uma longa história de mais de 3 séculos que transformou o corpo negro em corpo máquina, corpo coisa, corpo humilhado, corpo objeto. Mas a história da escravidão não é a história do escravizado, como diria Fernanda Souza. A história da escravidão é a história do colonialismo, é a história da coisificação, é a história do sonho de pureza. A história do escravizado é a história do sonho e da luta pela liberdade. No entanto, as memórias da escravidão parecem resistir ao tempo nos quartos de empregada, elevadores de serviço e na brutalidade policial contra jovens, negros e pobres das periferias, favelas e outras comunidades vulneráveis. Essas práticas discriminatórias, elas não ficaram apenas circunscritas ao período da escravidão. Elas se desdobraram no período pós-escravidão, se manifestando no mundo urbano, no processo de urbanização do Brasil. Portanto, nas cidades, particularmente as chamadas cidades esquecidas, tidas como as cidades da periferia, a cidade do malandro, a cidade do traficante, a cidade do vadio, a cidade do sambista, a cidade do rapper, não é? Estas brutalidades continuaram se afirmando. O apartheid, por exemplo, na questão brasileira, se constituiu, sobretudo, naquilo que se designa como a segunda tragédia brasileira, que seria, portanto, a questão urbana e seus processos de segregação e apartheid social e racial. O apartheid, portanto, no Brasil, de toda forma, né, estabeleceu-se sem o que chamamos de uma norma jurídica, não é? Como aquela que ocorre nos Estados Unidos e na África do Sul, configurando, portanto, um tipo de racismo muito particular,
Diferente do racismo genotípico da África do Sul e dos Estados Unidos, em que a separação se dá no sangue, no Brasil, o racismo constituiu-se o que se chama de uma dimensão fenotípica, ou seja, o apartheid se deu pela aparência, a segregação, não é? Se deu pela aparência do negro. Então, vejamos um exemplo para pensar esta particularidade do racismo no Brasil, que não deixou de ser menos canalha e menos cruel. A última, ou a penúltima vencedora do BBB é uma pessoa que se chama Elma dos Santos, se eu não me engano. E ela, muito recentemente, vocês sabem que ela é médica, e muito recentemente ela foi fazer a sua prova de residência num hospital conhecido aqui em São Paulo, e quando chegou no guichê de atendimento, ela perguntou onde ficava a sala, o andar e o corredor da prova. Não é? E logo ela foi informada de que a prova para a enfermagem teria sido no período da manhã. Ou seja, imediatamente se enquadrou a Thelma num determinado lugar, não é? Que não era, evidentemente, do ser médica, era este outro lugar da enfermagem. Ou seja, não houve nenhuma agressão verbal de chamar a Thelma com adjetivos degradantes. Não se foi mal educada, se atendeu a Thelma muito bem, no entanto, se enquadrou a Thelma num determinado lugar. Isto que podemos chamar de como se instituiu no imaginário social brasileiro, quais são os lugares, né? Quais são os lugares do negro brasileiro na sociedade brasileira. Portanto, é isso que chamamos de particularidade do racismo no Brasil, que estruturou as relações sociais, estruturou as relações interpessoais, não é? Por meio da aparência. Então, quanto mais negro você for, ou quanto mais negro você expressa do ponto de vista da sua corporeidade, mais exposto e mais vulnerável ao racismo você está, porque habita no imaginário social esta ideia de qual é o lugar do negro nessa sociedade. Portanto, a partir dessa inequívoca tragédia, que é a experiência do racismo, seria justo um debate em torno do que pode se chamar de reparação histórica, ou aquilo que se designa como segunda abolição? Do ponto de vista historiográfico, o debate sobre a reparação emerge no contexto das novas perguntas elaboradas em torno de outros crimes, genocídios e holocaustos. Quando da terceira Conferência Mundial contra o Racismo ocorreu na cidade de Durban, em 2001, na África do Sul. Essa Conferência Mundial contra o Racismo tem essa importância de ter feito renascer o debate da reparação em escala global. Dos antigos colonizadores ressarcir, repararem países africanos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas agora, nos próximos dias, o mais tardar no próximo mês, não é? A Alemanha fará um pedido de desculpas à Namíbia, e além de fazer esse pedido de desculpas e reconhecer que cometeu o primeiro genocídio do século XX contra os povos Namas e Hererós na Namíbia, vai fazer transferência, né, de recursos para a Namíbia como uma maneira, como uma forma de reparar os danos provocados pelo colonialismo alemão no sudoeste africano, particularmente na região da Namíbia. Esse debate sobre a reparação no Brasil, ele se estende desde o final do século XIX com os abolicionistas, e particularmente os abolicionistas negros, como André Rebouças e outros, que já estavam vendo e percebendo, né, que o pós-escravidão, sem saúde, sem escola, sem terra, sem moradia, seria uma tragédia absoluta. Então, os abolicionistas já vislumbravam e propunham, né, políticas que pudessem proteger socialmente aquela população recém-saída da escravidão. Né? Ocorre que, se em parte o projeto abolicionista foi vitorioso, assim como as revoltas de escravizados e escravizados foram vitoriosas ao
acabar com a escravidão, o pós-escravidão é um momento, né, em que essa população negra se viu absolutamente vulnerável e contando com a própria sorte no sentido de reconstruir as suas vidas no pós-abolição. Não é? Nos Estados Unidos, esse debate sobre a abolição, ele ganhou força, sobretudo, na década de 1960, com o movimento pelos direitos civis daquele momento. Né? E uma das organizações negras da maior importância, de visibilidade e impacto dentro da sociedade americana e no mundo, foi o Partido dos Panteras Negras. No programa de 10 pontos, ou seja, 10 propostas para se pensar a questão negra nos Estados Unidos, um desses pontos era exatamente exigir por parte do Estado americano uma reparação à população negra dos Estados Unidos. O argumento era simples. Se a Alemanha e os Estados Unidos haviam enviado milhões e milhões e milhões de dólares para Israel no sentido de reparar todo o dano provocado pelo Holocausto nazista e no sentido mesmo de consolidar o Estado israelense na região, e que, se o Holocausto havia eliminado, matado 6 milhões de judeus, os racistas americanos haviam matado 50 milhões de negros. Portanto, os Panteras Negras julgavam sua proposta modesta diante da grande tragédia vivida com o Holocausto Negro ao longo da história da escravidão. Nos anos 90, esse debate no Brasil ganha força com os movimentos negros. Esses movimentos negros que surgem na década de 70, como o MNU em 1978, o Movimento Negro Gaúcho em 1971, o Grupo Negro do Rio de Janeiro em 1974, né? Esses movimentos negros, eles elaboraram uma nova e outra narrativa de questionamento, dúvida sobre a democracia racial, duvidando e questionando que isso não passava de um mito, né? Ainda que se almejasse chegar a ela, Dias do Nascimento expressava e verbalizava esse desejo, nós não estamos numa democracia racial, mas é nela que nós queremos chegar. O debate da reparação ganhou força novamente na década de 90, não é? Em que os movimentos negros brasileiros passaram, né, a compor a sua agenda tratando dessa questão da reparação histórica para a população negra brasileira. Esta conferência, essa terceira conferência mundial contra o racismo, organizada pela Unesco na cidade de Durban, teve a participação de vários países, dentre os quais o Brasil, que assumiu um compromisso, né, de elaborar políticas públicas de reparação ao povo negro brasileiro. E aqui eu elencaria algumas dessas políticas, tá certo? Que seria, por exemplo, a promulgação da Lei 10.639, a fundação da Fundação Palmares, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em 2010 e a aprovação pelo STF da Lei de Cotas em 2012 e 2016, tá certo? Então, portanto, o movimento negro conseguiu, ao longo desses 20, 30 anos, né, estabelecer, evidentemente, uma agenda propositiva para pensar esses processos de reparação à população negra brasileira. No entanto, ainda que se tenha avançado nessa pauta, muitos desafios permanecem. Quais sejam? Qual é a responsabilidade da sociedade civil brasileira nesse processo, ou nesse projeto de reparação? Se o Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas, acabou assumindo esta agenda, né, qual é a responsabilidade da sociedade civil? Né? Em 2015, houve um seminário internacional sobre reparação em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em que duas importantes organizações firmaram uma parceria para buscar desenvolver uma pesquisa que rastreasse famílias herdeiras, né, de fortunas da escravidão no Brasil atualmente. Que organizações são essas? A OAB e a
Organização pela Libertação do Povo Negro. Em 2016, eles firmaram essa parceria, buscando, né, rastrear quais são as famílias no Brasil ou instituições privadas no Brasil que construíram fortuna, construíram riqueza com o dinheiro da escravidão. E aqui eu dou 2 exemplos. Um exemplo da família do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, ele torrou o dinheiro da família, né, no período do modernismo, mas um dinheiro que foi edificado no período da escravidão. Uma importante instituição financeira que está no Brasil e que está no mundo, que é o Santander, o seu capital inicial também foi edificado com a prática da escravidão. Então, portanto, qual é a responsabilidade da sociedade civil, das instituições privadas, no sentido de pensar esse processo de reparação ao povo negro brasileiro? A reparação, ela se diversifica em 5 grandes linhas de atuação. A primeira, evidente, que trata-se da reparação econômica, né? Aquilo que os Black Panthers exigiam na década de 60. A segunda, a reparação da memória, ou seja, um ajuste de contas com a memória, uma reparação da própria memória. O que você sabe de África? O que você estudou sobre a África? O que você sabe, além da escravidão, sobre a população negra no Brasil? Tá certo? Então, há também uma preocupação da reparação da própria memória. Uma terceira linha de reflexão da reparação trata-se da reparação educacional, não é? Ou seja, quantos alunos negros tem na sua sala de aula? Quantos alunos negros fazem pós-graduação no seu programa? Quantos professores negros você já teve nas universidades? Portanto, a reparação na área da educação se mostra fundamental do ponto de vista de ampliação de direitos e de buscar cada vez mais uma sociedade mais equânime e mais justa. Uma outra linha de atuação, que seria a 4ª linha de atuação, a chamada reparação tradicional, ou seja, o reconhecimento de terras de comunidades tradicionais ou ancestrais, como as comunidades quilombolas. Nós sabemos, vocês sabem, que os povos indígenas sofrem pressão cotidianamente, né, em relação às suas terras, às grilagens das suas terras. Essa questão também é uma questão que atravessa as comunidades quilombolas. Região de Goiás, região do interior de Minas Gerais, do Mato Grosso, há notícias de como que fazendeiros são absolutamente violentos contra comunidades quilombolas. Não só em chamadas áreas rurais remotas, como em áreas urbanas, como, por exemplo, o Quilombo das Camélias, no Rio de Janeiro, que é um quilombo situado no metro quadrado mais caro do país, que é o bairro do Leblon. Né? O Quilombo das Camélias está situado no bairro do Leblon, que é o bairro mais, com o metro mais caro do Brasil. Se não fosse, evidentemente, movimento negro, movimento de advogados no Rio de Janeiro, buscando defender o direito das terras do Quilombo das Camélias, provavelmente o Quilombo das Camélias já teria desaparecido. E uma professora Mailton, consegue me ouvir? A chamada reparação política, ou seja, equidade racial nos partidos políticos. Independente da tendência ideológica, há também essa linha de atuação por parte dos movimentos negros e que isso tem se desdobrado em pesquisa na área da história, da educação, da política, ciência política, sociologia, antropologia. O que os partidos, e aqui eu vou ser bem direto, o que os chamados partidos de esquerda têm a dizer sobre isso? Porque foram os setores progressistas dos anos 80, a partir dos anos 80, que se transformaram nos principais aliados dos movimentos negros, feministas, LGBT, indígena, quilombola, dos anos 80 para cá. Professora Mailton, só para te avisar do tempo. Progressistas que se tornaram aliados desses movimentos. No entanto, do ponto de vista da paridade e da equidade racial, de gênero, sexualidade, ainda é um projeto que não se consolidou nas chamadas organizações, instituições progressistas brasileiras. Então, esta é uma questão também que está posta, né, nesse debate sobre a
reparação racial no Brasil. Lucas, quanto tempo eu tenho? Então, o tempo acabou, isso que eu ia te avisar para não te cortar, mas Então tá certo. encaminhando Então para o final. eu encerro aqui a minha fala. Eu acredito que nós vamos ter aí alguns minutos para conversar. E aí a gente eu posso ir desdobrando. Isso. Tem as perguntas também. O que eu tenho ainda a dizer a vocês. Obrigado, Lucas. Imagina, obrigado você, professor. Então, agradeço, professora Mailton, pela fala. E agora eu quero apresentar para vocês a nossa próxima convidada, que é a professora Tiffany Odara. A Tiffany, ela é ialorixá, travesti, negra, transfeminista, pedagoga especialista em gênero, raça, sexualidade e etnia na formação de educadores, é mestranda do programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e assessora parlamentar da mandata Pretas por Salvador. E a Tiffany vai falar hoje sobre a pedagogia da desobediência, travestilizando a educação. Obrigado, Tiffany, por estar com a gente. E agora a palavra é toda sua. Então, bom dia a todas as pessoas. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá ok, Sim. Né? Então, saudações transrevolucionárias a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero, primeiramente, pedir licença à minha ancestralidade para poder fazer o uso da fala em um seminário de suma importância no que tange ao direitos de corpos dissidentes, né, no território brasileiro. Né, esse contraponto e essa relação, né, da educação e resistência. Entendendo que a educação ela é um direito e não um privilégio, mas, infelizmente, no atual cenário em que estamos vivendo, a educação ela passa a meio que ser um privilégio para muitas e muitos. Então, desde já, eu quero agradecer a toda a coordenação, a todas as pessoas envolvidas, né, nesse seminário. Quero agradecer o convite, agradecer, né, a minha presença nesse espaço como um corpo dissidente, um corpo negro, né, que resiste, né, às truculências, às barbáries, às covardias de um Estado que literalmente e que é covardemente racista, sexista, misógino, LGBTfóbico. Então, eu quero agradecer pela oportunidade dessa quebra de silenciamento onde corpos como o meu ocupam. Então, estar aqui hoje, nesse espaço, é de suma importância, não somente para a Tiffany Odara, não somente para engrandecer e enaltecer o meu currículo, mas para toda uma população que segue historicamente invisibilizada, marginalizada e estigmatizada por conta dessa colonialidade do ser, por conta dessa colonialidade do poder, dessa dominação persistente na nossa sociedade. Então, gratidão a você, na pessoa de Lucas, agradecer a todas as pessoas envolvidas, né, nesse evento. Então, eu quero falar um pouco, né, por causa do tradutor, vou falando um pouco mais pausadamente. Eu quero já colocar o slide de apresentação para que eu possa dar início à minha fala, que é a fala de uma pesquisa que eu realizei, que o produto final dessa pesquisa foi na construção de um livro, que é o Pedagogia da Desobediência, né, que é um livro que fala sobre o movimento de pessoas trans e travestis. Eu costumo dizer que Pedagogia da Desobediência, Travestilizando a Educação, é um livro que ele é parido pelas entranhas do movimento social, pelo movimento de travestis, né? A genitora dessa obra são as travestis que resistiram, que se organizaram politicamente nesse Brasilzão de meu Deus, né, contra as barbáries do Estado, porque hoje eu sou fruto de uma luta coletiva. Nada eu sou, se não tivesse aquelas e aqueles, né, que abrissem portas, janelas, porteiras, para que eu pudesse passar. Até gretas, né, como a gente diz aqui na Bahia. Tiffany, se você puder só repetir essa última parte. Deu uma travada aqui para a gente, a sua última parte. Você consegue me ouvir?
Acho que a Tiffany está tendo problemas com o áudio, gente. Tentando avisar aqui. Tiffany, está conseguindo me ouvir? Então, a Tiffany deu uma travada, então eu quero dizer também, gente, que a gente está no seminário online, né? Isso vai acontecer, a gente vai ter problemas de vídeo, problemas de áudio, e quando a gente está falando também de corpos dissidentes, a gente está falando, né, de muitas coisas que envolvem também a tecnologia, que envolvem também acesso, que envolvem também, né, uma perfeição que a gente não vai conseguir atingir de cara. Então, a gente peça a compreensão de vocês, né, para que a gente possa também tocar esse seminário, porque a gente também imagina, idealiza um modelo de educação, né, onde as pessoas têm a internet perfeita, o computador perfeito, o áudio perfeito, e a gente sabe que não é essa a realidade do nosso Brasil, que não é isso que a gente vive. Então, eu peço a compreensão de vocês, a Tiffany está se reconectando, e aproveito para endossar isso que a Tiffany falou, né? Esse seminário se trata aqui de uma quebra de silenciamento, onde corpos que por muito tempo foram silenciados, hoje estão, né, presentes nas universidades, denunciando o racismo, a transfobia, denunciando aí todas as formas de opressão e desumanização que os corpos dissidentes fazem, e que hoje estão aqui apresentando essas pesquisas, né, que são pesquisas que relatam a si mesmos e também pesquisas que têm outros objetos para identificar também propostas, né, e saídas de resistência. Então, agora a Tiffany retornou. A gente perdeu um pedaço da sua fala, Tiffany. Foi bem no momento em que você disse que sua pesquisa ela não é somente sua, mas ela é parida pelo movimento trans, né? Parida por toda essa articulação. Então, se você puder tocar a partir daí, tá bom? Ok, meu amor. Consegue agora, tá travando? Agora ok, tá né, ótimo, gente? agora tá ótimo. Então, bora lá. Então, essa pesquisa, ela é parida, né, pelo movimento de travestis. Inicialmente, eu trago o termo travestis, porque esse termo, ele segue sobre uma lógica, né, de estigmação, né, estigmas. Existem vários estigmas acerca dessa identidade política, dessa identidade de resistência, que é a identidade de travestis. Então, inicialmente, o movimento, ele é parido pela travestilidade, né? Eu costumo dizer que a travestilidade, ela é genitora desse movimento multidentitário que temos aí, chamado movimento LGBT, né? Pelo simples fato de que estamos falando de uma identidade que rompe com as barreiras da cisgeneridade de gênero, transitando, né, através de uma construção política, né, do que é ser mulher, desse feminino. Então, eu não sou mulher nem sou homem, eu sou um corpo feminino. Eu vou reivindicar para mim um feminino e, dentro desse feminino, possibilidades ou não dessa mulheridade, tá? Que fique bem nítido aqui para que as pessoas comecem a entender. A pessoa trans, a mulher trans, é uma outra identidade que são similares, né? São identidades que se parecem, se dialogam. Mas quando eu demarco a travestilidade, eu estou demarcando algo que nasce, né, da margem. A identidade transexual é uma identidade que nasce dentro de uma leitura da biomedicina, né, e que vem pontuar, classificar, porque a gente vive na sociedade onde tudo é classificado e seriado, né, pessoas que têm poder aquisitivo, poder econômico de fazer uma redesignação genital. Até aí, ok, gente? Então, vamos que vamos. Então, o Pedagogia da Desobediência, Travestilizando a Educação, foi fruto de uma pesquisa que eu realizei no Diadorim, que é um grupo de pesquisa que ofertou um curso de especialização em gênero, raça, sexualidade e etnia na formação de educadores, né? E aí eu pensei, né, nessa pedagogia desobediente, nesse termo, nesse conceito, travestilizando, nesse contraponto, que eu vou dizer a vocês o que significa. Então, eu vou pedir que possa passar. Deixa eu ver se a pessoa passa. Então, eu aí estou partilhando um pouco da história de vida de travestis, né, que se assemelham à minha experiência e realidade. Então, a partir da compreensão dos códigos e dos signos que compõem os nossos corpos transgressores,
foi aquilo que eu falei anteriormente, nesse corpo que subverte essa lógica binária, horrível de gênero, de determinação, não só do gênero, mas também da orientação sexual, né, que eu vou transcrever toda a extensão que me colocou na academia. Um espaço que nunca foi pensado, gente, para um corpo dissidente. Espaços esses que a gente tem tensionado, eu acho que esse seminário hoje aqui também é um mecanismo de subversão, é uma travestilização das propostas de se pensar o gênero na academia, o gênero não normativo, a sexualidade não norma, a orientação sexual não normativa na academia, né? Então, torna-se um mecanismo de subversão para resistir todo um processo de exclusão imposto. Desta maneira, a escrita aqui apresentada são uma enorme desobediência a romper a lógica do silêncio que nos foi imposto durante muito tempo, né? Porque há um processo de silenciamento, há um processo de, de negação da nossa fala, né? Da nossa comunicação. Enquanto mulher de terreiro, enquanto mulher de candomblé, a oralidade para os povos africanos é algo de suma importância, né? E quando o colonizador ele adentra as terras usurpadas, a primeira coisa que ele faz é um apagamento cultural, um apagamento histórico e a negação da fala, né? Porque a fala é um mecanismo de poder. Então, quando eu me apresentei, né, Tiffany Aldara está nesse espaço não só para enaltecer o meu currículo Lattes, mas toda uma população que segue literalmente perseguida e hoje cada vez mais essa perseguição, porque o Brasil ele nunca foi seguro para as mulheres trans e travestis. E nessa pesquisa, eu fiz essa pesquisa e eu tive a comprovação disso, porque com o processo de ditadura militar, reaproximação, redemocratização, reaproximação do Estado para com os movimentos sociais, o movimento trans ele fica de lado. As pessoas trans elas não têm acesso às políticas públicas. E aí, engendrado a todo esse processo, é que surge o boom do HIV e AIDS, chega aqui no Brasil, né? E acaba que é uma denúncia pública. Os descasos que as mulheres trans e travestis, que a grande maioria são profissionais do sexo, né? Não tem nenhum tipo de política de redução de danos, nenhum tipo de política de prevenção, nenhum tipo de política de saúde, de acolhimento no que tange a sociabilidade dessas mulheres, né, naquele período. Então, é uma forma de a gente perceber como a interseccionalidade ela faz com que a gente entenda o lugar social em que cada um ocupamos. Então, é um movimento LGBTQIA+, multidentitário, porém, é um movimento que muitas das vezes vai ter um determinado as políticas elas não vão dar lado a lado para beneficiar todos, né? Vai existir momentos que essa política ela vai beneficiar a uma parcela e a outra não. Então já é uma forma também de pensar em quebrar nossas caixinhas de achar que todo mundo é igual. A gente pode estar até no mesmo barco, mas precisamos entender que somos diferentes. E que a gente precisa, gradativamente, potencializar as diferenças. Pode passar, meu bem? Então, para romper com esse silenciamento, eu convido eu trago a citação, eu me inspiro nessa escrita, nessa escrevivência da professora Conceição Evaristo, essa mulher fantástica, quando ela disse que escrever pode ser uma espécie de vingança. Às vezes, fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto, ou ainda executar um gesto de teimosa esperança, né? Porque a escrita, dentro de uma visão ocidental, dentro de uma visão, ela é importante que possamos exercitar a escrita. Embora o meu corpo e o meu processo educacional, ele seja um processo com lacunas, um processo onde eu não fui ensinada a desenvolver habilidades com a escrita, eu fiz isso na raça. Eu aprendi a fazer na raça. E é por isso que eu falo, a educação não pode ser um privilégio, né? A educação tem que ser um direito. E sabemos, né, como essa educação
quando a gente vai falar sobre questões de diversidade, de diferenças na sala de aula, acho que travou, na sala de aula, é algo bastante caro. Pode passar. Será que está travando? Tiffany, não está travando não, pode continuar, que a gente já está conseguindo te ouvir bem, te ver bem. Então a gente só vai esperar a Tiffany voltar aqui, gente, para a gente continuar a apresentação dela. Eu acho que travou e caiu, não foi? Tava tudo certo, Tiffany. A gente estava te ouvindo bem, sim. Pode continuar. Ah, então, pode continuar. Então, quando a gente vai falar de assuntos como diversidade, diferenças na sala de aula, meio que é um tabu, né? Porque ainda não existe, analisar de um ponto de vista mais amplo, um plano federal de governo, né, que possa dialogar com as potencialidades, e aí vou trazer muito Paulo Freire para essa discussão, vou trazer, convido a Bell Hooks, entendendo essa educação transgressora, essa pedagogia da autonomia, essa pedagogia da esperança, essa pedagogia, né, que transcende todas as limitações da colonialidade, né? Eu preciso potencializar as diferenças em sala de aula, considerando todos os aspectos, né? Considerando toda a realidade que os sujeitos eles estão envolvidos na sala de aula. E meio que, quando a gente vai para a sala de aula, a gente já não tem, a gente tem uma deficiência, uma eu não sei o termo, não gosto de usar deficiência. A gente tem uma falta de interesse, uma má vontade, uma transfobia, o racismo, a colonialidade engendrada no poder, não conseguimos literalmente, né? Não conseguimos literalmente arcar com um plano efetivo de educação que possa, de fato, potencializar as diferenças e fazer o que a educação tanto diz. A educação é um mecanismo de sociabilidade. E dentro desse mecanismo de sociabilidade, dentro desse processo de sociabilidade, eu vou aprender com o outro. E o outro é diferente de mim. Não que exista uma norma. O que é que existe? Né? É que existem pessoas que são diferentes umas das outras. Né? Então, a minha pesquisa, essa pesquisa, ela vai pensar nos impactos do movimento social de travestis, enquanto uma proposta pedagógica inclusiva no viés da transgeneridade. Aí eu já começo a dialogar com todo o conceito de transgeneridade, construindo uma experiência de educação que valoriza as diferentes as diferentes existências de gênero na sociedade, né? E essa experiência educativa se faz de grande relevância no combate, principalmente, né, dessas violências de raça, sexualidade, porque Tiffany Aldara, eu não consigo dialogar sobre gênero sem não trazer o marcador raça e sexualidade, né? Então, entendendo como é que se dá o fruto de colonialidade no Brasil, o racismo, ao chegar aqui, ele vem engendrado, potencializado pelo capitalismo, mas, na verdade, o racismo ele adentra primeiro. Quando a gente entende e compreende a barbárie que foi a usurpação dessas terras, o estupro colonial, né? O apagamento histórico das línguas neolatinas, então, eu não consigo dialogar gênero se não enegrecer esse gênero, se não trazer os povos originários, né, para essa discussão. Pode passar? Acho que aí pode passar, porque aí eu falo um pouco dos objetivos, aí um pouco da revisão bibliográfica, se vocês analisarem. Eu vou dialogar muito com autoras mulheres negras, porque se eu tenho uma proposta desobediente, uma proposta decolonial, uma proposta de contra o sistema com C de casa, eu preciso começar a exercitar essa tarefa em casa. Então, eu vou convidar a Bell Hooks, eu vou convidar a Jaqueline Gomes de Jesus,
Cláudia Pons Cardoso, Audre Lorde, Adriana Salles, Jurema Werneck, entre outras potencialidades, né, de mulheres negras e pessoas trans para o meu processo de escrita. A Viviane Vergueiro, a Meg Riara, né, mulheres essas que vão também potencializar o meu processo de escrita. Pode passar. Aí eu falo um pouco qual a natureza da pesquisa, a metodologia, né? Eu vou trabalhar com o método foi história de vida e oral. Foi o instrumento que eu utilizei em entrevistas semi-estruturadas, né, de natureza qualitativa, né? Entendendo o aprofundamento a um grupo social. Pode passar? Deixa eu ver se ele passa. Pode passar. Deixa eu ver se ele vai passar. Oi, deixa eu ver. Será que ele consegue passar? Aqui. Então, bora lá. Pode passar essa parte. Para não me alongar muito, eu vou falar mais sobre o conceito de pedagogia da desobediência. Aí, dentro da pesquisa, eu falo um pouco da análise dos dados. E aí eu trago o sistema, como vocês podem ver, com ser de casa. Análise do dado desobedecendo o sistema, né? Por quê? O que é que eu quero com isso, né? Eu quero considerar a análise do material obtido. Então, eu vou entrevistar mulheres trans e travestis, e hoje algumas se declaram mulheres trans, que vivenciaram a construção do movimento político de travestis na década de 80 e 90. Lembrando que esse movimento ele nasce no Rio de Janeiro, através da Astral, e a gente tem uma grande pioneira nesse processo de engajamento político das travestis, que é a maravilhosa Giovanna Baby, né? Que ela vem impulsionar, por conta da truculência do Estado, por conta de toda a barbárie do Estado, da negativa e da falta de acessos, né, na educação, saúde, entre outras áreas, esse movimento ele se organiza politicamente, né, no Rio de Janeiro e tem uma repercussão em todo o Brasil. Esse movimento ele se une, ele se articula, ele se junta de uma forma que ele possa tensionar o Estado o direito à vida. Direito esse que em 2021 é um direito ainda ceifado, né? Porque a gente fala do país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Então, eu começo então a entrevistar essas mulheres, né? Esses corpos dissidentes, né? Para que eles me tragam um panorama do que era ser travesti na década de 80 e 90, né? Qual foi onde é que estavam? E aí todas trouxeram a educação, né? Todas trouxeram a educação. Inclusive, na minha pesquisa, a saudosa Martinha, que faleceu ano passado de Covid, né? Ela fala que ela foi presa do processo de ditadura e até a memória dela, quando Clara Nunes veio a óbito, 200 vezes. Porque toda vez que ela saía, ela era presa. E nos relatos, isso foi denunciado na Comissão da Verdade, tem um documentário que Martinha também ela fala, a polícia aqui na Bahia, em Salvador, através da guarnição de jogos e costumes, as prendia, as travestis, fazia uma pegar cada uma pegar no órgão genital da outra e começar a rodar a cirandinha. Né? No boom da HIV e AIDS, elas começavam a se cortar e aí os policiais tinham medo de tocar nelas, achando que eles poderiam pegar, ser infectado pelo vírus do HIV naquele período, segundo relatos de Martinha. Então, eu dialoguei diretamente com esses corpos, né, e aí eu trago elas como coautora da minha pesquisa, né, porque a história de vida, a história oral, foi o mecanismo norteador e todo o embasamento teórico eu atribuo à fala e à vivência desses corpos. Pode passar. Aí são algumas pessoas, a Keila Simpson, que é presidenta atualmente da ANTRA, Andressa Belucci, que tem um trabalho aqui na Bahia com mulheres trans e travestis idosa, a Tiane, que trabalha, ainda continua no GGB, no Grupo Guia Bahia, como educadora social, educadora de paz, desenvolvendo ações de prevenção a mulheres trans e travestis. A Milena Passos, que é a primeira assessora técnica mulher trans, sendo uma mulher trans de uma secretaria voltada para mulheres trans e travestis, que é até uma vergonha dizer que é a primeira,
né, uma vez que é uma secretaria de política para as mulheres, né, que a gente deveria ter várias mulheres trans nesses espaços. E a Melina Passo também faz parte da UNA LGBT. E aí eu falo um pouco do que elas traz, o sentimento da escola, a negação de direito, um sentimento violento, uma exclusão, bullying, né? Esse é o sentimento que elas tiveram sobre a escola, né? Os marcadores sociais que elas apresentam foram condicionantes para expulsá-las do espaço de sociabilidade. E aí eu vou dialogar com a Greta Quilomba quando ela diz, né? A gente precisa teorizar da margem e não do centro. Então, com esse sentimento de dor, com esse sentimento de negação, eu começo a teorizar a margem, né, para que as demais pessoas trans e travestis possam ver minha dor e fazer da minha dor, né, um processo de empoderamento, um processo de autopercepção, né, e de engajamento contra a luta desse sistema. Porque o que está posto aí não é de agora, sempre existiu. Pode passar. Pedi só para passar, porque o tempo está corrido, né? Tá babado o tempo. Só aguardando aí passar. Então, Tiffany, agora está faltando 5 minutinhos. Se você puder encaminhar para a sua fala final, a gente está aqui amando. O tempo é curto, a gente gostaria de ficar te ouvindo muito tempo, mas aí se você puder encaminhando, tá? Fica tranquilo. Sim, tá bom. Então, eu só vou apresentar o que é a pedagogia da desobediência, a parte que tem falando, pedagogia da desobediência, né? Porque eu vou falar desse conceito que eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é essa pedagogia, né? É uma pedagogia, um movimento global, um movimento político, um movimento que vai desobedecer todas as regras e padrões determinantes de exclusão. É uma pedagogia que não vai dialogar com o sistema capitalismo, com o sistema de dominação, com o sistema de exclusão e de negativa. Travestilizar, reverter, estabelecer insurgências, práticas outras que possa agregar, potencializar o processo de ensino e aprendizagem, né, dos sujeitos que são literalmente marginalizados e negados, né, dentro do espaço escolar. Então, a partir dessa localização social, desse lugar de fala, que Audre Lorde nos explica que através dos eixos de dominação, feito através das análises estabelecidas sobre racismo, sexismo, heteronormatividade, os mais variados marcadores, que as identidades apresentadas por cada sujeito as condiciona para fora do centro de sociabilidade, as fazendo experimentar as mais variadas violências, que a gente já falou aqui, entretanto, um processo dolorido. E eu acho que, para finalizar, eu deixo aqui, né, as pessoas que não me conhecem, queiram dialogar, eu sou Tiffany Eldara, né, esse material hoje é um livro e está aí disponível pela editora Devires, e, enfim, acho que agradecer aqui a oportunidade, pedir desculpa nessas quedas que estavam acontecendo, mas é isso aí, embora eu consegui atingir o meu objetivo, que foi trazer um pouco de informação e aprender também, porque esse espaço também é um espaço de troca de conhecimento. Gratidão, e é isso. Muito obrigada, Tiffany, pela sua palestra, por mostrar para a gente o seu trabalho. A professora Mailton também. E antes de eu puxar para as perguntas, eu queria dizer também um pouco dos comentários, né? O pessoal no chat está aí parabenizando o professor Amailton pela análise profunda que ele fez sobre o racismo e também parabenizando a Tiffany, falando que é uma pesquisa muito potente e que muitos professores, né, deveriam estar ouvindo isso. A partir daí, eu vou fazer agora 2 perguntas, uma para o professor Amailton e uma para a Tiffany, e aí vocês podem responder em sequência. Então, para o professor Amailton, eu vou unir aqui 2 perguntas que apareceram. A primeira é se você conhece, né, boas práticas com a Lei 10.639 na escola pública, e como isso está sendo desenvolvido ou foi desenvolvido de uma maneira potente.
E também estão pedindo para que você fale um pouquinho sobre se a gente pode pensar, né, que o racismo ele pode ser colocado como um agenciador da necropolítica e como é que isso se manifestaria através do governo. Aí, para a professora Tiffany, estão perguntando aqui como é que a gente pode trabalhar, né, essa decolonização no discurso dos professores conservadores e preconceituosos em sala de aula. Então, deixar vocês aí com essa pergunta, se a professora Mailton quiser começar, depois eu passo para a Tiffany. Eu posso falar? Sim. Primeiro, eu não cumprimentei a Tiffany. Tiffany, um beijo. Tem 2 anos que eu não vou para a Bahia, eu tenho amigos de longa data aí na Bahia. Quem sabe da próxima vez que eu estiver aí eu não encontre você. E sobre a primeira pergunta, sobre boas práticas com a lei na escola pública. Bom, eu não sou da área da educação, sou da área da história. Não tenho tido, assim, eu não tenho um acervo bibliográfico ou uma rede de relações na área da educação como eu tenho na história, né? Então, é muito difícil de eu falar sobre boas práticas em termos né, de pensar a escola pública no Brasil, né? Aí requer uma pesquisa demorada, detalhada, pormenorizada, né, uma pesquisa exaustiva para saber se a lei está sendo aplicada ou se ela não está, se ela está sendo aplicada, como ela está sendo aplicada. Porque eu costumo dizer o seguinte, se é para reproduzir estereótipo, é melhor não falar de África. Falar de África como tribo, selva, deserto, leão, é melhor não falar. Não fala nada, não. Se é para falar disso, não fala, não é? Então, aplicar a lei não significa necessariamente que boas práticas estão sendo postas ou estão sendo aplicadas. Então, eu vou partir de mim. Eu, quando estava na escola pública, quando eu era professor de escola pública, eu participei de um projeto, porque também propus o projeto de pensar os 500 anos do Brasil a partir de perspectivas de contracultura, de perspectivas, né, de resistência, etc. E aí eu fiquei responsável para desenvolver uma atividade com uma sala que era o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu fiquei responsável por desenvolver uma atividade, então, que pensasse os 500 anos a partir de prismas, né, como Tiffany chama de decoloniais, né, ou da descolonização, ou da transgressão. Enfim, eu propus aos meus alunos que ouvissem a música O Homem na Estrada, do Racionais MCs. E a partir daquela música eles tinham que pensar um roteiro, eles tinham que fazer um curta-metragem. Arrumei uma câmera, eles pensaram no roteiro, pensaram nos personagens, gravamos o curta-metragem. Eu levei as fitas, na época, aqui para o estúdio de jornalismo. Eu trouxe, né? Não, eu levei, porque eu não estou na PUC. Eu levei as fitas de gravação para o estúdio de jornalismo da PUC, fizemos a edição, colocamos trilha sonora, tudo bonitinho, enfim, e depois, ao longo de uma semana, a gente organizou sessões de filme com o colégio inteiro. Foi uma super atividade bacana. Envolveu toda a escola, professores, alunos, né? Os alunos que brincaram de ser ator e atrizes, eles se sentiram, né, digamos assim, muito confortados do ponto de vista de terem né, se envolvido num projeto tão bacana, porque eles estudaram a música, depois eles tiveram que estudar um pouco sobre a história do Brasil, eles tiveram que criar um personagem, né? Então eles se envolveram, né? E aí a gente foi atrás da professora de artes para pensar um pouco performance, interpretação, enfim, também dialogamos com outros professores. E durante
uma semana a gente ficou passando o filme, né? Passando aquela história, que era a história de um menino que estudava, enfim, acabou se envolvendo com drogas, foi preso, e depois ele consegue sair e reconstruir sua vida. Tudo bem que pode ser um clichê, pode ser algo que beira um certo sentimentalismo trágico, enfim, mas olhando sob o prisma daqueles garotos, era uma experiência única de se sentirem ativos e sujeitos de si próprios, né? Então foi uma experiência super bacana. No ano seguinte, nós fizemos a mesma atividade e as mulheres reclamaram, falaram assim, pô, você fez um filme, mas você fez um filme contando a história de um homem, a gente quer que você faça um filme contando a história de uma mulher. E aí a personagem principal foi uma mulher, né, que ela desejava, ela era namorada daquele cara, daquele menino que tinha sido preso, enfim, depois que eles saem, a relação não dá mais certo, eles se separam, ela já tinha um filho, mas ela almejava ser atriz, né? Esse era o sonho dela. Então, ela estudava muito, ela se dedicava muito para ser atriz. E a gente, então, buscou contar essa história dela. Seria um exemplo, penso eu, a falsa modéstia, né? Penso eu, de uma boa prática com a lei, tá? De uma boa prática com a lei. O racismo como dimensão da necropolítica. Raça é um termo que surge na virada do século XV para o século XVI nas línguas europeias. Não existia isso nas línguas africanas e tampouco ameríndias, o termo raça. E o desdobramento do surgimento desse termo se constituiu no que o Achille Mbembe chamou, ou chama de necropolítica, que é o desdobramento de um debate que ele faz com o conceito de biopoder do Foucault, tá certo? O soberano decide quem vai morrer e quem vai viver. Em linhas gerais é isso. O soberano estabelece, decide quem vive e quem morre. Né? Na história do racismo, os corpos que morreram porque morreram literalmente ou morreram porque coisificados e objetificados pela escravidão, constitui esta política da morte, como o Achille Mbembe vai dizer. Né? E ele, evidentemente, não comete anacronismo porque ele pensa a necropolítica em diferentes momentos históricos dentro das especificidades da experiência da escravidão, do apartheid, do colonialismo. Não é? E a gente pode pensar, portanto, que no contexto contemporâneo, né, práticas da necropolítica continuam sendo exercidas, sobretudo, né, pelo Estado brasileiro, que a Tiffany e você, Lucas, mencionaram e situaram muito bem. Trata-se de um Estado terrorista. O Estado brasileiro é um Estado terrorista quando entra na favela do Jacarezinho e mata 28 e 29 pessoas. Não é? É um Estado terrorista. É uma prática, se assemelha àquilo que o Estado israelense faz com os palestinos. Não é? Se assemelha com aquilo que o Estado do Apartheid fazia com os movimentos de resistência na África do Sul, que um historiador do Congo se chama Elikim Bokolo designa, afirma, define o Estado do Apartheid como um Estado terrorista. Ainda que não tenhamos leis, né, que dão suporte jurídico ao que podemos chamar de racismo segregacionista, né, a nossa segregação se faz por meio dos costumes e não por meio de uma fundamentação jurídica. Então, ao longo do século XX, as cidades brasileiras se transformaram num problema para os brancos de elite na sociedade brasileira, porque também eles perderam o controle dos negros que se avolumaram nas periferias, favelas e comunidades vulneráveis. Não é? Então, ao perder o controle, particularmente dos anos 60 para cá, quais foram os meios? Antes era a escravidão, certo? Antes era a escravidão. Durante a Primeira República, eliminação de negros e indígenas. Né? Com as ditaduras, tortura, perseguição e vigília dessas práticas negras. Candomblé, capoeira. Na era Vargas,
tem uma espécie de acordo momentâneo, né, de reconhecer o candomblé e a capoeira como símbolos nacionais, e não símbolos negros, mas que na vida diária os candomblés e os capoeiristas continuaram sendo perseguidos durante a ditadura varguista. Na ditadura militar, a mesma coisa. Nós sabemos que o Ileaê era para se chamar Poder Negro, mas o vovô foi convencido a pôr o nome Ileaê para tentar, né, sair do foco do olhar da ditadura. A ditadura não perseguiu só comunistas. Evidente que os comunistas eram o alvo preferencial da ditadura, mas movimentos LGBTs, de gays, mulheres, negros, foram perseguidos na ditadura. E a ditadura não acabou para as comunidades negras periféricas e pobres nas cidades brasileiras, não é? A brutalidade policial permanece. O soldado brasileiro, o soldado raso brasileiro, ele é educado para eliminar o alvo. Não é? Esta é a educação militar que forma o policial brasileiro. Né? Ele é educado para eliminar. E o alvo a ser eliminado não é aquele que está nos jardins, não é aquele que está no corredor da Vitória, não é aquele que está no Leblon. Não é? Ou seja, é aquele que está na Rocinha, é aquele que está no Capão Redondo, é aquele que está no Jacarezinho. Portanto, a necropolítica constitui o que eu posso chamar de totalitarismos repaginados, né? Formas totalitárias repaginadas num contexto de democracia, né? O Márcio Macedo e o Flávio Tales, o Márcio é professor negro aqui da FGV, o Flávio é professor negro da Federal do ABC, eles publicaram um texto recentemente dizendo como que a democracia moderna falhou com a população negra. E o Achille Mbembe, lá no seu outro texto, Políticas da Inimizade, ele vai dizer que a democracia nasce com escravidão. Tá certo? A democracia americana, ela coexistiu com escravidão, ela é fundada e coexiste com a escravidão. O iluminismo político francês, idem. Não é? Nós acabamos com a colonização, força do hábito. As elites escravocratas romperam com o colonialismo, mas a escravidão permaneceu. Não é? Então, que modernidade canhestra é esta que institui uma independência com escravidão? Não é? Então, portanto, a gente deve pensar que a democracia é ainda um sistema que requer, se é o modelo que queremos dialogar, né, é um modelo que requer ajustes. E, sob o meu ponto de vista, não há mais caminho de volta. Não há mais caminho de volta. Ou as instituições do mundo liberal se abrem para a agenda que a Tiffany está colocando, a agenda que eu estou colocando, a que você está colocando, Lucas, ou continuará, né, sendo um modelo falho, absolutamente falho. Para usar um termo bem suave, né? Ou seja, falho, genocida, terrorista, violento, racista, colonialista. Não é? A questão da multiplicidade na nossa experiência, né, terá que ser incorporada inevitavelmente. Né? Agora é o desafio que está posto com a eleição da Kamala Harris. A Angela Davis foi questionada: ô Angela, por que você está apoiando a Kamala Harris? Vamos primeiro apoiar, depois vamos ver o que ela vai fazer. Obrigado, professora Mailton, pela resposta, pelas colocações. E aí agora eu passo para a Tiffany, e nesse meio tempo chegaram também outras perguntas, Tiffany, que caminham nesse mesmo sentido, né? O pessoal está falando aqui de viver em cidades extremamente conservadoras, né? Tem um relato aqui de uma pessoa que vive numa cidade onde ela diz que 85% da população são evangélicos e neopentecostais, e que tem constantes agressões físicas contra travestis transexuais. Então, ela está perguntando
Como fazer para resistir em um ambiente tão hostil, que também vai ao encontro da primeira pergunta, né? Então, se você puder unir as duas aí. E também quero dizer ao pessoal que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas por conta também do nosso tempo, tá bom, gente? Então, pode falar, Tiffany. Hello, vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Tá ok, né? Então, bora lá. Eu acho que eu vou responder logo essa segunda que chegou aqui. Como viver em ambientes, em uma cidade onde cerca de 80% das pessoas são evangélicas. Primeiramente, eu queria entender, né, que tipo de evangélicos são esses, né? Que tipo de pessoas são essas, né, que prega, que deveria estar pregando o amor ao próximo, né? Porque em 1 Coríntios, capítulo 13, algo como um dom tão sublime. Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que travou aqui. Sim, pode falar, a gente está te ouvindo. Só perdemos o. Acho que a Tiffany caiu. A gente perdeu bem a parte que ela foi falar o versículo. A Tiffany já vai voltar. Então, gente, a nossa previsão é para acabar o seminário 11h30, né? Mas a gente, por conta até das questões da transmissão, a gente vai alongar mais uns 10 minutinhos. E também dizer para vocês, né, enquanto a Tiffany não volta, que o seminário continua hoje à tarde. A gente tem às 2h as apresentações de pesquisas e às 16 horas a gente tem a mesa Educação e Resistência Indígena com o Edson Caiapó e a Jéssica Nunes. Então agora a Tiffany voltou, eu vou passar para ela. Travou bem na parte do versículo. A 1 Coríntios 13, que fala do amor como dom sublime, né? Eu estou falando do Novo Testamento, uma vez que o Velho já foi abolido. Então, eu queria entender que tipo de evangélicos são esses, que tipo de evangélicos são esses que atiram pedras. Eu falo de uma cidade que, ainda que vendo uma imagem de uma Bahia, terra de todos, é mentira, falácia. Aqui a Bahia é um estado, literalmente, com práticas racistas, com elite colonial, uma elite do coronelismo. Existem cidades aqui na Bahia, principalmente as cidades que estão no Portal do Sertão, no extremo sul, literalmente conservadoras, né, que não se pode nem falar de sexualidade que não seja a da heterossexualidade compulsória, né, essa sexualidade que determina. Então, eu acho que, primeiramente, a gente precisa nos articular em redes. Né? Quando a gente fala de uma cidade que tem 80% das pessoas evangélicas, quais são as redes que eu preciso me articular dentro e fora da cidade para poder debater um discurso que é um discurso que fala sobre o direito à vida. E se fala sobre o direito à vida, eu estou falando de um amor ao próximo, né? Então, eu preciso me articular em redes, porque a luta, ela só se dá de maneira coletiva. Eu sou porque vocês são. Eu nada sou. Somos uma constelação, ninguém aqui é estrela, existe a constelação, todos brilham, todos são estrelas. Né? E junto vamos compor, né, o brilho no céu, diga-se assim. Então, primeiro a gente precisa se articular em rede. Eu moro numa cidade, e as pessoas que me acompanham em rede social estão vendo que é uma cidade fabulosa, maravilhosa, mas que eu tive um agravamento social e político com a gestão que é de um partido de esquerda dito progressista. E eu fiz um enfrentamento sozinha, porque as pessoas entendiam que eu não poderia falar, que eu tinha que ficar calada. Ah, mas é uma mulher, uma gestão de esquerda, não fale. O que foi que eu fiz? Me organizei politicamente, com instituições outras, para denunciar. A minha comunidade ficou uma semana debaixo d'água, porque é uma comunidade que não tem saneamento básico. Eu falo do litoral norte da Bahia, né, onde tem as melhores praias da Bahia, onde a comunidade da periferia, do lado de cá, não tem saneamento básico. Então, toda vez que chove, são grandes inundações, né, alagamentos, e a gente ficou uma semana debaixo d'água. E quando eu comecei a denunciar isso, porque eu acho uma falta de respeito, as pessoas foram de contra mim. E aí eu pergunto às pessoas, você veste que camisa? A partidária ou a camisa do quilombo? Ou a camisa da periferia? Ou a camisa da população LGBT? Porque eu sou negra. E eu gosto muito daquele discurso de Sueli Carneiro, da década de 60, entre a esquerda e a direita. Eu sou o alvo. Eu sou o corpo que tomba na necropolítica. Eu sou o corpo que está
expectativa de vida, porque eu sei o quanto para mim é caro sair sozinha durante a luz do dia em 2021, né? Infelizmente, eu falo desse lugar. Eu sei o quanto foi difícil finalizar um curso de uma graduação, porque eu fui expulsa da sala de aula, né? Eu fui expulsa por uma professora que disse que pessoas do meu tipinho nunca era para estar na universidade, né? E aí abrir protocolos, não sei o quê, o requerimento, o primeiro processo inicial sumiu da universidade. Então, é desse lugar social que eu falo. E se eu não me articulasse em rede, eu hoje não estaria aqui. Então, acho que primeiro a gente precisa se articular em redes. A gente precisa primeiro mostrar, a partir da racionalidade, porque as pessoas precisam entender o que é racionalidade, né? Despertar o senso crítico dos sujeitos para que elas entendam que a população LGBTQIA+, são populações que morrem porque elas são o que elas são. E desconstruir esse preconceito. É um trabalho. Eu precisei me desconstruir para que eu pudesse ter o amor próprio. Porque esse amor próprio me foi tirado por conta da barbárie que é o racismo, da barbárie que é a transfobia. Então, eu tive que aprender a me desconstruir, a me despir, me revestir para poder me amar, né? Então, é a primeira dica. Em termos dos professores que são conservadores. Aí a desculpa é, mas eu sou professor evangélico. É porque eu não... Gente, se você é um professor evangélico, vá dar aula na sua igreja. Vá dar aula na sua igreja. Vá para a sua igreja dar aula. Vai ficar lá na escola bíblica dominical, ganhando um dinheirinho do pastor, do padre, sei lá o que é. E quando você vai para a escola é o palco da diversidade, a escola é o mundo. É um mundo, gente. Esses sujeitos, lembrando Paulo Freire, são pessoas que já vêm. Se você fala, eu tenho um filho que tem 6 anos de idade, meu filho sabe dizer que eu sou uma mulher trans, meu filho explica, meu filho dá uma aula de gênero, né? Então, meu filho não vai chegar na escola vazio, assim como o filho da vizinha não vai chegar vazio. Né? Então, a gente precisa primeiro entender que primeiro a gente precisa potencializar as diferenças. As diferenças, elas não podem ser vistas, né, e entendidas como marcas de exclusão. Elas precisam ser potencializadas. Acho que a Tiffany caiu. Enquanto a Tiffany não volta, o professor Carlos também queria contribuir. Ele fez uma fala no início. Se você quiser falar agora, Carlos. Sim. Obrigado, Lucas. A Tiffany voltou. Se ela quiser concluir, eu posso... É verdade. Pode concluir, Tiffany. Seu microfone está fechado, só. Agora fechou de novo. Se puder abrir o microfone. Isso. Acho que a conexão quer me silenciar, mas a gente não vai, não, porque a gente não sou mais do que a gente. Se trava, a gente destrava. Então, como é que a gente está em pleno século... Acho que eu estou no século X. Nem sei qual século eu estou, né? Porque as pessoas ainda têm uma mente, né, ainda voltada para o teocentrismo. Então, é preciso se desconstruir para se construir novamente. As pessoas precisam parar de querer colocar no outro aquilo que cabe a elas. Então, eu sou uma mulher de terreiro, eu desenvolvo ações socioeducativas no meu terreiro, mas quando eu estou assessorando a mandata, quando eu estou em algum ambiente formando, eu não estou aqui falando, vocês viram aqui, hoje é quarta-feira, ninguém viu falando de Xangô, de Oiá, de Oxum, ninguém ouviu. Eu estou falando de processos pedagógicos, eu estou falando de uma pesquisa que eu realizei. Então, a minha religiosidade é algo do campo da singularidade, subjetivo, só interessa a mim e aos meus preceitos, aos meus fundamentos que eu faço no do meu santo. Então, as pessoas precisam internalizar isso, né, e aprender a respeitar a opinião do outro, né, a entender que vivemos em um Estado que se diz ser democrático, mas, infelizmente, na prática, é um Estado de democrático de burguês para brancos. Mas estamos aí para reverter essa situação e é preciso, então, eu acho que se articular em redes, buscar informações, fundamentações teóricas, né, para poder pensar na educação como um processo de acolhimento e de sociabilidade, como ela foi pensada e como ela é na prática, deve ser na prática. E é isso. Obrigada, Tiffany. Agora o professor Carlos, quiser falar? Sim, muito breve mesmo. Foi feita uma questão para o professor Amailton a respeito das boas práticas, né, relacionadas à Lei 10.639, de educação étnico-racial, os conteúdos de história e cultura afro-brasileira, etc. E eu queria, é uma informação, né, não é uma resposta, dizer que o programa
tem inúmeros trabalhos já que foram desenvolvidos e que analisam, não sei se são boas, outras não, boas ou más práticas, né? Mas são trabalhos que analisam a implementação da lei, o desdobramento das leis, né, que tem também a questão da inclusão dos conteúdos da educação, da história e cultura indígena, né, que então, pelo menos desde 2008, que tem trabalhos que são desenvolvidos com essas duas temáticas, educação indígena, educação étnico-racial e a questão de como isso vem sendo implementado na escola, e especialmente nas escolas públicas, né? Eu cito aqui, inclusive, o nome de duas professoras, uma delas não está mais no programa, a professora Cícera Bittencourt, que orientou inúmeros trabalhos, até eu já orientei também, assim, para contribuir, né? Não é a minha especialização, não é a minha área, inúmeros trabalhos que tratam dessa temática. Além disso, a professora Helenice Ciampi também, que contribuiu e orientou trabalhos com essa temática. Para aqueles que querem ter um conhecimento, querem ter acesso, basta entrar na Biblioteca de Dissertações e Teses da PUC, que é a TED, né? TED, se colocarem nos buscadores, né, TED, PUC, SP, vocês vão direto para lá e você é só digitar o tema que vocês vão ver, vão aparecer e, sei lá, eu não saberia te dizer agora, mas eu tenho clareza que deve ter uns 50 trabalhos sobre essa temática. Então, quem quiser conhecer, é só acessar. É isso, obrigado. Pode falar, professora Mailton. Não, contribuindo com isso que o Carlos mencionou, eu me lembrei também de outras referências importantes na área da educação, pensando educação, racismo e antirracismo. Tem um livro, Racismo na Sala de Aula e Como Desconstruí-lo, do Kabengele Munanga e a Nilma Gomes, professora da Federal de Minas Gerais. E o professor Cabé foi professor da USP, agora está na Unilab, no campus Cachoeira, aí no Recôncavo da Bahia. A professora Ione Jovino da Silva, da Federal de Ponta Grossa, no Paraná, também tem desenvolvido pesquisas em torno de pensar essas práticas, né, antirracistas na escola. Só complementando isso que o Carlos está falando. Então, muito obrigado, a Mailton, né, pela sua presença, pela sua fala, professor Carlos também, pela abertura, a Tiffany Odara, muito obrigado pela presença de vocês aqui, dando esse pontapé no nosso seminário, que vai ter muitas discussões muito potentes, né? A gente vai discutir hoje à tarde, né, a questão da educação indígena, amanhã a resistência LGBT, amanhã à tarde a questão da deficiência, né, e anticapacitismo. Sexta-feira de manhã a gente vai discutir educação, negritude e resistência, e às 16 horas a gente vai discutir a educação na perspectiva do povo cigano e do povo de terreiro. Então, são muitas discussões pertinentes, a educação precisa se comprometer, não é uma escolha, é uma urgência. E eu agradeço muito as perguntas que foram feitas no chat, a gente não conseguiu responder todas. Peço desculpas também pela questão tecnológica, mas acho que isso faz parte do processo, e o mais importante foi a nossa troca aqui hoje. E também quero aqui dizer, para encerrar o nosso seminário, que o nosso seminário está apoiando 2 projetos que se propõem a auxiliar, né, e a trazer, buscar recursos que o governo, um trabalho que o governo não está fazendo. Um deles é a Casa Chama, que é uma casa de acolhimento para pessoas trans aqui em São Paulo, e que faz um trabalho voltado à questão jurídica, psicológica, emocional, questão de saúde, que está precisando de doações, que está precisando de alianças, e também uma vaquinha solidária para as famílias da Brasilândia, onde tem muitas famílias
né, que estão precisando aí de alimentos, que estão passando fome. Então, são 2 projetos que a gente, enquanto representação docente, apoia, e aqueles que puderem doar, né, a Casa Chama tem aí o Pix deles, que vocês vão ver agora essa imagem aí na tela, e a vaquinha da Brasilândia, a gente vai colocar o link nas mensagens para vocês. Então, agora que a gente encerrar o nosso seminário, essa imagem vai ficar de fundo por uns minutos para que vocês tenham acesso a essa informação. Então, queria agradecer também muito aos intérpretes de Libras, ao Sérgio e ao Leandro, que estiveram com a gente hoje, a Solange, que também está coordenando esse trabalho, agradecer a Karina e a Cris, que estão na transmissão, e dizer que daqui a pouco tem mais. Muito obrigado a todos que estão presentes e que o nosso seminário continua. Um beijo, gente, uma ótima quarta-feira para todos.